Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Quem está feliz com o Senhor diz amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. O Senhor está aqui no nosso meio. Aleluia. E nós tiramos este momento, este final de domingão, né? Para nós estarmos aqui na casa do Senhor, para ouvir da palavra do Senhor, para aprender da palavra do Senhor. E eu tenho certeza que de todas as decisões que você tomou no dia de hoje, essa foi a melhor parte. A melhor parte que você escolheu é de estar na casa do Senhor. Irmãos, sem demora, já vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 20. Números, capítulo de número 20. A partir do versículo de número 7. Quem pudesse colocar de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Números capítulo 20, a partir do versículo de número 7. Quem achou diz amém? Amém. Você está de modo a honrar a minha santidade e a palavra à vista dos filhos de Israel, não fareis entrar esta comunidade na terra que ele dei. Feche seus olhos. Senhor, nós acabamos de ler a tua santa palavra. Senhor, que o Senhor me ajude. Mas diz a Bíblia que em determinado momento o clamor daquele povo começou a chegar até a Deus, porque no meio daquele povo ainda tinha alguns remanescentes que conheciam a presença de Deus e o nome do Senhor Deus. Aquela criança que ela colocou ali o nome de Moisés, a Bíblia diz que ela escondeu a criança ainda por 3 meses, para que os soldados e também para o exército de Faraó não mataram aquela criança, preservando ali a vida daquela criança. A Bíblia diz, vendo ela que o menino era formoso, escondeu o menino por 3 meses. Quando ela viu que não tinha mais como ela esconder aquela criança, porque uma criança de 3 meses ela já chora, ela já grita, a presença de uma criança de 3 meses já é imponente, ela já quer ter direito a algumas coisas no ambiente que ela está, e já viu que ela não conseguia mais esconder o menino. A Bíblia diz que ela fez um cesto de junco, chumbado, preparado, e ela colocou ali o menino naquele cesto e colocou no rio. Mas quando ela colocou aquela criança no rio, ela sabia que a mão do Senhor estava sobre a vida daquela criança. A Bíblia diz que quando aquela criança desceu do cesto, mais abaixo do rio Nilo, a filha de Faraó estava espanhando, ela viu o cesto e ela teve curiosidade de saber o que era aquilo, o que tinha dentro daquele cesto. Suas criadas tiraram o cesto do rio e ela viu que ali tinha um menino lindo, um menino maravilhoso. A Bíblia diz que a filha de Faraó, ela pegou o filho para ser criado no palácio como seu filho. Mas segundo a palavra de Deus, Moisés ele não cresceu indiferente a quem ele era. Em todo momento, enquanto Moisés crescia, ele sabia que ele era diferente, ele sabia que ele era hebreu. A Bíblia diz, irmãos, que os anos se passaram e todo mundo sabe, eu não vou contar a história toda. Moisés cresceu ali dentro do palácio de Faraó, ele aprendeu sobre várias coisas, mas em determinado momento ele teve ali um conflito com os seus valores interiores. O sangue hebreu clamava ali nas veias de Moisés, quando ele viu que um egípcio estava maltratando um hebreu. A Bíblia diz que Moisés ele não se deteve, ele era muito sanguíneo. Ele foi até aquele egípcio e matou aquele egípcio. Escondeu. E certo dia, enquanto ele estava ali no Monte Horebe, diz a Bíblia que Deus se manifestou na sarça e chamou pelo nome de Moisés. Aquele dia foi muito maravilhoso, porque Deus se manifestou dizendo, eu estou te chamando para que você venha ser o libertador de Israel. Você vai até o Egito libertar o meu povo, porque o clamor do meu povo chegou até os meus ouvidos. E Moisés disse, mas como vai ser isso? Olha para mim, eu não sou mais uma pessoa que foi criada no palácio, eu estou totalmente rude, eu estou pesado de língua, nem sei falar mais direito. E Deus mandou. Na frente do projeto do Senhor, a mão do Senhor era pesada. A Bíblia diz que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. E quando Deus
tocasse nas águas, que as águas elas iriam se abrir. As águas se abriram e o povo passou. Depois que o povo passou, irmão, a Bíblia diz que o povo, ele começou a caminhar pelo deserto. E de princípio, o propósito dessa caminhada era 40 dias. Eles iriam caminhar 40 dias. E logo eles estariam na terra que ele haveria de conquistar para ser permanente para o povo de Deus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que no meio dessa caminhada, o povo começou a ficar hostil, o povo ficou rebelde, o povo ficou blasfemo, o povo nunca estava satisfeito com nada que Deus fazia para ele. De repente, o povo no deserto, e o povo sentiu fome. Quando tudo que eles haviam levado tinha acabado, o povo sentiu fome, e o povo começou a reclamar com Moisés: nós estamos com fome, nós queremos comida, nós estamos com fome. O teu Deus, o Senhor, Ele nos tirou do Egito. Lá tinha cebolas, lá tinha alimento, lá tinha do bom e do melhor. Nós éramos escravos, mas nós tínhamos comida. Nós não morremos no Egito e vamos morrer aqui de fome. Deus mandou o maná do céu, aleluia. Deus mandou descer comida do céu. Deus mandou descer maná do céu todos os dias para alimentar aquela multidão, porque Ele é o grande eu sou. Aleluia. Mas como a gente, mas como nós, o povo ainda não estava satisfeito. E no meio da caminhada, quando a água acabou, o povo começou a reclamar, que nós vamos morrer de sede. E em certo momento da caminhada, a Bíblia diz que Deus mandou Moisés tocar na rocha, que da rocha saía água, e ainda não é essa passagem, que da rocha sairia água para matar a sede do povo. E no meio do caminho, Moisés tocou na rocha, a água saiu, o povo foi saciado, e a caminhada prosseguiu. E pelo povo murmurar tanto, a Bíblia diz que a caminhada ela não durou 40 dias. Digo que Deus não vai chegar e imediatamente colocar nas nossas mãos uma responsabilidade muito grande, sabendo que a gente não está capacitado para receber aquilo. Porque se a gente não estiver capacitado para receber aquilo que Deus tem para nos dar, nós vamos destruir aquilo e também nós vamos nos destruir. É a mesma coisa de eu pegar um carro 0 km e colocar na mão de uma pessoa que não sabe dirigir. Na primeira esquina, no primeiro cruzamento, no primeiro sinal, ela vai passar por um acidente, ela vai acabar com o carro, ela vai matar alguém e talvez ela possa até mesmo se matar com aquilo que eu achava que era uma bênção, que era um presente. Não estava preparado, não estava habilitado. É assim a nossa vida. Deus, Ele nos prova e Ele nos prepara para aquilo que nós haveremos de receber. Mesmo assim, irmãos, o povo ainda ficava blasfemo, o povo ainda ficava reclamando. Uma certa feita, o povo falou assim: gente, já está enjoado de comer maná. É que nem quando a gente fala: eu estou cansado de comer arroz com feijão, quero um frango assado, eu quero uma picanha, eu quero algo mais substância, eu quero algo melhor. O povo de Israel estava assim no meio do deserto, descendo comida do céu, e eles reclamando. Eles falaram assim: no Egito nós comíamos carne, nós queremos carne. A Bíblia diz, irmãos, que o povo ele foi tão assuntoso, o povo foi tão desaforado com Moisés, o povo foi tão desaforado com Deus, que Deus falou assim: vocês vão comer carne, e vai comer carne até sair pelo nariz, por causa da altivez do coração de vocês. A Bíblia diz que Deus mandou cair cordonizes, pássaros do céu, ordinha, muita, e foi caindo, e o povo esgabilado começou a fazer as cordonizes, e foi comendo, e o povo comeu tanto que começou a colocar carne pelo nariz. Você nunca viu, não? Tá vendo, irmãos? Deus é bom, mas Deus também é fogo. Deus é fogo, Deus trata. E a Bíblia diz, irmãos, nessa passagem, Números 20,
Eles já haviam caminhado mais além. Eles estavam próximo do deserto de Zim. Neste lugar foi onde Miriam terminou a sua jornada. Miriam morreu. E quando eles estavam ali naquele deserto, já quase para chegar na terra prometida, a Bíblia diz que novamente eles ficaram sem água. A água que eles carregavam acabou. E o povo mais uma vez, sabe quando você tem que dar conta de tudo? Mulher sabe o que eu estou falando, né? O marido acabou, por que você não falou? Ah, marido, acabou. Mas por que você não falou antes de acabar? Ah, marido, eu tenho uma consulta de dieta. Mas por que você não falou para a gente planejar? A mulher, muitas vezes eu coloco um parâmetro que a mulher tem que dar conta de muitas coisas. Mas o homem também. Às vezes no local de trabalho é tanta função, é tanta coisa que ele tem para fazer, tanta coisa que ele tem para administrar, que muitas vezes ele fica nervoso com tanta coisa que ele tem para fazer. Moisés, ele estava desse jeito. Ele tinha que administrar aquele povo todo. Ele já tinha passado os mandamentos. O povo já tinha feito bezerro para idolatrar. Moisés já tinha ficado bravo, nervoso, quebrou as tábuas, subiu no monte, Deus deu de novo, muita gente morreu. E aquela confusão toda, e Moisés ali conduzindo aquele povo, administrando. Então eu creio que a paciência de Moisés já estava nos 45 do segundo tempo. Moisés estava nervoso, Moisés estava estressado. Sabe quando a gente trabalha um ano inteiro? É incrível, irmão, isso é biológico. A gente trabalha 12 meses. Quando termina o 12º mês, a gente já começa a ficar com o corpo doendo. A gente começa a ficar com sono. A gente começa a ficar irritado. E se começa a demorar muito para dar as férias, a gente começa a querer brigar no local de trabalho. Porque o corpo da gente já fica avisando que a gente precisa descansar. E Moisés estava assim, mas já estava quase chegando na terra prometida. Já estava faltando pouco tempo para eles chegar em Jericó e tomar Jericó e todas as regiões circunvizinhas, que era onde Deus havia determinado que o povo iria habitar, Canaã do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que o povo começou a colocar Moisés e Arão na parede, falando, nós queremos água. E eles estavam muito assuntosos, eles estavam muito violentos para o lado de Moisés e Arão. E a Bíblia diz que Deus falou com Moisés: Moisés, vai até a rocha e fala com a rocha. A rocha vai jorrar água. Todo o povo vai se alimentar. E também os animais vão se alimentar. Moisés estava estressado. A Bíblia diz que Deus falou para Moisés juntar toda a congregação e que visse aquilo acontecer. Moisés reuniu um povo. Moisés gritou para o povo: será possível que essa rocha que vai dar água para vocês beberem, saciarem a tua sede? Pegou o cajado, tome pedra. Pegou o cajado, tome pedra. Irmãos, ele deu 2 marretadas na rocha. A rocha jorrou água. A rocha jorrou água. Mas nesse momento, Moisés perdeu o direito de entrar na terra prometida. A rocha, fale a rocha. Era só ele falar: rocha, dê água. Rocha, libere água. Rocha, queremos água. A água iria jorrar abundantemente da rocha. Mas Moisés, nervoso, estressado, pegou o cajado e tome. Não deu uma só, não, tome de novo. Estava estressado, nervoso. Deus permitiu que a água jorrasse. Mas naquele momento, depois que o povo saciou, Deus disse: Moisés e Arão, vem aqui, vou ter um particular. Porque vocês não confiaram na minha palavra, não entraram na terra prometida. Por que Deus fez isso? Porque Moisés desobedeceu? Sim. Mas também porque aquela rocha, ela não era uma rocha qualquer. Aquela rocha, ela simbolizava Cristo.
que haveria de nascer depois de alguns anos. Então não era para ele bater em Cristo, era para ele falar. Muitas vezes, irmãos, a nossa atitude afasta a bênção do Senhor das nossas vidas. De repente nós oramos, nós estamos no projeto, nós estamos no propósito, estamos ali em vigilância, e o tempo vai passando. No mundo espiritual, a bênção está para chegar na nossa vida, mas quando está quase para acontecer, a gente dá um estresse, a gente comete um vacilo, a gente faz ou fala algo que vai agir no mundo espiritual, e aquilo que estava para chegar perto de nós vai para bem longe, e algumas vezes nunca mais volta. Tem uma pessoa que canta assim: que eu não morrerei antes da promessa se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não. Morre sim. Morre ou morre. Tem muita gente que a gente conhece aqui que tinha muitas profecias e revelações, que Deus tinha um plano, que Deus queria fazer, que Deus queria usar, e morreram. Morreram. Mas porque morreram e não se cumpriu aquilo que estava determinado para eles? Porque eles saíram do propósito do Senhor. As promessas de nem compromisso nenhum de cumprir aquilo na tua vida. Você está fora do projeto, você está fora do propósito. Não é porque Deus é ruim, não, é porque você falhou, é porque eu falhei. E muitas vezes aquilo que era para estar nas nossas mãos não chega até nós, porque nós erramos, assim como Moisés errou. A promessa, quando Deus chamou ele, é que ele iria para a terra prometida com o povo de Israel. Ele chegou até o monte próximo a Jericó, e Deus permitiu que ele visse. Você vai ver com os seus olhos, Moisés, mas você não vai entrar. Aqui termina a sua jornada. Ele não entrou, irmãos. É difícil, né? Ô, irmã Rosalina, uma palavra dessa num domingo. Irmãos, Isaías 1,19 diz assim: se quiser de me ouvides, comereis o melhor desta terra. Muita gente usa essa passagem: se quiserdes me ouvides, comereis o melhor desta terra. Muitas pessoas falam essa passagem. Se eu quiser e se eu ouvir, eu comerei o melhor dessa terra. Mas será que eu quero? Eu posso até querer, mas será que eu estou ouvindo a Deus? O que Deus está requerendo de mim, o que Deus está requerendo do ministério que Ele tem nas minhas mãos? Você pensa que você está aqui hoje à noite, você está visitando ou participando desta congregação, você acha que você é só um número? Você acha que Deus te chamou para estar aqui nessa casa, somente para sentar neste banco, ouvir uma palavra, depois ir embora para a tua casa e continuar da mesma maneira? Não! Deus chamou para que todos vocês dê frutos, e o vosso fruto permaneça. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Deus tem um propósito na vida de todos nós. Nós não somos um erro, nós não somos um engano. Deus, Ele tem um projeto e Ele tem um propósito nas nossas vidas. O que que você tem deixado de fazer no reino? O que que você tem deixado de produzir no reino? Porque tem vindo a luta, porque alguém tem falado mal de você, ou porque você está sendo perseguido. Ah, não, esse cargo não é para mim não. Ah, não, esse ministério não é para mim não. Ah, esse louvor não é para mim não. Ah, eu não vou pregar mais não. Ah, eu não vou na célula mais não. Ah, vou sair do grupo das irmãs. Será que você está sendo produtivo no reino, agindo dessa maneira? Você precisa dar o fruto. Você precisa dar fruto. Porque diz a palavra de Deus que a árvore que não der fruto, ela vai ser cortada e lançada no fogo. Nós estamos no primeiro mês do ano de 2024. Você já pegou uma planilha lá na sua casa e já colocou nela quantas almas você quer trazer para o reino?
reino no ano de 2024. Você já colocou no reino o nome das pessoas da sua família, que você vai orar durante este ano para que elas venham se render aos pés de Jesus. Você já colocou na sua planilha quantos dons espirituais você precisa que Deus derrame sobre você, para que você venha continuar fazendo a obra dele com excelência. Quando vira o ano, a gente coloca roupa branca, trazer a paz. A gente coloca um sapato amarelo para chamar dinheiro. A gente coloca os nossos planos no papel, que eu quero tirar minha habilitação, eu quero meu visto americano, eu quero um marido rico, eu quero uma esposa bonita, eu quero isso, eu quero aquilo. E o reino fica lá por último, né? Por último de tudo, unção do Espírito Santo. Porque nós somos imediatistas e nós somos materialistas. Quero falar para você que você não é obrigado a fazer nada na obra de Deus. Eu não quero, então não faz. Eu não quero pregar, não faz. Eu não quero cantar, não faz. Eu não quero orar por ninguém, não ora, não tem problema. Jesus disse, ali no livro de Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome todo dia a sua cruz e siga-me. Quem quiser, se você quiser, você vai seguir, você vai fazer. Se você não quiser, você não vai fazer e você não vai seguir, está tudo bem, você não é obrigado. Você tem o seu livre-arbítrio. Mas não pense só porque você não quer, a obra de Deus ela vai parar. Na hora que Deus te chamar por um propósito e você falar, não quero, para mim não dá, tudo bem. Deus vai falar, próximo, a fila anda, meu filho. Próximo, enche de unção e manda e envia e usa. Nós não somos, irmãos, nós não somos insubstituíveis. A obra de Deus não para porque a gente fala não para Deus, não. Deus ele continua fazendo. A Bíblia diz que o povo de Israel, depois que eles já estavam implantados na terra, todos os reinos tinham rei, e o povo de Israel não tinha rei. E eles começaram a falar com Deus, Senhor, nós queremos um rei. E começou a colocar Samuel, que era sacerdote, na parede, queremos um rei. Todo mundo tem rei, nós não temos rei. A Bíblia diz que Deus chamou Saul para ser o primeiro rei, governando sobre Israel. Bacana, legal, foi bênção pura. O começo ali, a Bíblia diz que ele deixou ali o seu gado, deixou ali suas terras, e ele foi ungido por Samuel. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu nele, ele dançava no Espírito, cheio do poder de Deus, e começou a reinar sobre Israel. Ele começou bem, começou legal, começou bênção. Mas com o passar do tempo, ele parou de fazer aquilo que Deus mandava e começou a fazer aquilo que ele queria. Irmãos, não faz aquilo que você quer, faz aquilo que Deus te manda. Faz aquilo que Deus te manda. Mas como que eu vou saber, irmã Rosalina, que Deus está falando para mim fazer X ou Y ou Z? Meu irmão, minha irmã, você tem um manual chamado Bíblia Sagrada. Leia a palavra de Deus todos os dias da sua vida. Busque a Deus em oração antes de tomar qualquer decisão. O Espírito Santo vai vir sobre você e vai trazer sobre a sua mente com clareza aquilo que você deve fazer. Quem nos orienta, igreja, não é o pastor. Quem nos orienta não é a profeta que revela. Quem nos orienta se chama o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo que não erra. Não erra. Saul, enquanto ele obedecia a Deus e cumpriu o chamado que Deus tinha com ele, foi bênção. Mas quando ele começou a tomar suas próprias decisões, a Bíblia diz que Deus rejeitou a Saul e tirou ali o Espírito sobre ele. E como Deus tirou o Espírito Santo sobre ele, um espírito maligno atormentava ele. Saul ficou lá endemoniado e Deus próximo, mandou Samuel ungir Davi. Deus não vai te implorar, meu irmão, para você fazer. Deus não vai se humilhar para você fazer algo na obra, para você fazer algo no reino. Você quer fazer? Glória a Deus. Você não quer fazer? Tudo bem.
Deus chama outro e coloca no seu lugar. Difícil de ouvir, né? Difícil de ouvir. Mas essa é a palavra de Deus. Moisés, ele não perdeu a salvação, igreja. Mas ele não entrou na Canaã. Ele não entrou em Jericó. Ele não viu ele não entrou na terra que manava leite e mel. Porque em vez dele falar com a rocha, ele simplesmente bateu na rocha, desobedecendo a palavra de Deus. E a rocha simbolizava o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos vocês têm um chamado. Todos vocês têm um projeto que já foi pré-definido pelo Senhor. Alguns para ser pastores, alguns para serem missionários, alguns para serem pais, educarem na presença do Senhor, alguns para tocarem instrumentos, outros para serem louvoristas, outros para serem líderes de departamento de criança, de célula, de jovem, outros para dobrar o joelho e orar, ministério de oração, o ministério que ninguém vê, mas um dos ministérios mais importantes da igreja, o ministério de quem dobra o joelho e ora pela igreja, ora pelo pastor, ora pelo culto, ora por salvação de almas. Muitas vezes ninguém quer fazer parte desse ministério porque ninguém vê, não fica com o microfone na mão, é uma coisa que é em secreto com Deus, mas é um dos ministérios mais importantes que tem na igreja, se chama ministério de oração. Será que nós queremos fazer parte desse ministério de intercessão, de oração, de orar pela cidade, de orar pelo estado, pela nação, de orar pela igreja, de orar pelas pessoas? Hoje ninguém quer pagar mais preço por ninguém. Moisés naquele momento, né, já estava quase chegando na terra prometida. Ele já estava quase mandando todo mundo catar coquinho e ir embora. Porque já tinha passado muita coisa. E às vezes a gente quer fazer isso também. Às vezes a gente já orou tanto pelas pessoas, já aconselhou tantas pessoas. E de repente chega no momento que a gente fica assim: ô Jesus, me enche de graça mesmo, para que saia só palavra de unção da minha boca, para que eu não venha fazer nada contra a tua presença. Nós temos que vigiar, irmãos. Nós temos que vigiar. Eu estive aconselhando uma jovem um tempo atrás, e eu falando para ela sobre a importância da gente pagar preço, né? Você acha que alguém hoje quer pagar preço por alguém? Tem famílias que são destroçadas porque o marido não quer pagar preço, a mulher não quer pagar preço, o filho não quer pagar preço, ninguém quer pagar preço. Então vai cada um para o lado. Marido arranja outra mulher, mulher arranja outro marido, filho sai de casa, filho vai usar droga, filho não respeita pai, não respeita ninguém, cada um vai